Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Trazemos hoje mais um vídeo com o título A Mediunidade nos Dias Atuais. Vamos tratar aqui também como é possível vidas simultâneas, desdobramentos conscientes e inconscientes, linhas de tempo do passado, linhas de tempo do futuro, linhas de tempo não existentes. As tuas vidas passadas são realidades paralelas que você pode acessar. Aquilo que você conhece e acredita é uma realidade simultânea. E ao mesmo tempo é diferente das realidades do que os outros vivem. Vamos então abordar esses temas hoje para que as pessoas possam compreender aquilo que naturalmente já está acontecendo na nossa consciência e muitos estão ficando perturbados, incomodados por não entender o que acontece com cada um, já que nós estamos num tempo de grandes revelações. E essas revelações, podemos dizer aqui, vamos começar com a nossa própria realidade, a nossa própria consciência, a maneira de compreender, entender, porque a cada dia a nossa consciência não é mais a mesma. E dentro de uma única encarnação como esta atual, nós vamos viver a grande transformação, o último degrau da ascensão nesta escada trilhada dentro de um mundo de provas e expiações. A mediunidade nos dias atuais, ela já tem um grande diferencial da mediunidade de uns anos atrás. Até pouco tempo, as pessoas que tinham mediunidade mais aflorada, muitos não compreendiam o que era aquilo e acabaram tendo até algumas dificuldades e podemos até dizer muitos problemas na sua vida pessoal e também na sua vida familiar, no coletivo, porque um canal mediúnico bastante aberto e não tendo o controle sobre ele, o encarnado tem muita dificuldade de seguir uma vida que poderia se dizer normal, se bem que sempre dizemos o que é normal. Mas nós temos, assim, conhecimento de pessoas próximas de nós que tiveram muitos problemas por causa da sua mediunidade não compreendida. Então, para poder descobrir, às vezes, uma forma de cuidar dessa pessoa, tratar a saúde dessa pessoa, o pessoal que lida com a saúde tinha que catalogar de uma maneira ou de outra para poder classificar essa forma dita doença, que de doença não é nada. Então, a classificação dessas pessoas que tinham mediunidade eram possuidoras de bipolaridade. Sim, é verdade. Todos nós somos bipolares, pois nós vivemos as polaridades, positiva e negativa. A Terra é um planeta de polaridade. Obviamente que nós somos bipolares. Porém, aquela pessoa que tinha um canal mediúnico muito aberto, ela vivia uma extremidade um pouco mais avançada, por assim dizer, e se diferenciava então das demais pessoas, então é catalogada como bipolar. Sabemos também que os estados de esquizofrenia, a maioria deles, era derivado de uma mediunidade não compreendida, não trabalhada e não aceita. Então, a consciência daquela pessoa, daquela alma encarnada,
extrapolava os limites da compreensão de si mesmo e dos outros por ela, e criava-se assim um estado de desconforto tão grande, por não aceitar, por não saber lidar com isso, aquela consciência ficava bastante tumultuada ao ponto de não perder a razão, mas pouco se controlar sobre um nível racional. E daí a classificação como esquizofrenia. Muitas pessoas foram taxadas de loucas porque tinham uma mediunidade muito aberta e por si só sabiam, diziam e entendiam coisas diferentes, que nada mais é que uma expansão grande de consciência, ao ponto de ficar fora daquilo que era dito e classificado como normal. Alguns outros médiuns mais antigos sabiam lidar com isso e desenvolveram então as suas capacidades mediúnicas, porque médium nada mais é que um medianeiro entre os dois planos, o físico, que é o material, e o espiritual. Mediar essas realidades paralelas é um trabalho maravilhoso, porque através da mediunidade, que nada mais é que um canal, por isso chama-se canal mediúnico, é trazer informações, principalmente do lado oculto, dos nossos olhos físicos, da nossa consciência física, para ter conhecimentos, porque sem os canais mediúnicos nós não recebemos nenhuma informação do mundo extrafísico, do mundo astral. Porque se não há um canal mediúnico, não há uma comunicação, não havendo a comunicação, ficaríamos apenas com o conhecimento restrito dos encarnados. E a evolução do planeta Terra e da humanidade seria muito lenta, talvez quase impossível. Mas os tempos estão chegados. O final de um ciclo, uma nova Terra que vai surgir dentro de pouco tempo. A vibração da Terra, que era dita dentro dos parâmetros dimensionais, um planeta de terceira dimensão, enquanto encarnada a alma, quarta dimensão quando a alma ia para o seu destino no além-túmulo, e agora nós vamos passar para a quinta dimensão, porque a consciência experienciou, vivenciou, aprendeu, conheceu e vai levar esse conhecimento para outros mundos mais elevados. Então agora as almas estão prontas, vão para a quinta dimensão. Na categoria de mundo de provas e expiações, que a Terra sempre esteve até aqui, também vai dar o seu salto quântico e passar para um mundo de regeneração, onde não haverá mais provas e expiações, e sim aprendizado consciente. Já foi falado aqui tantas vezes sobre esses dois tempos da humanidade, aquele que termina e aquele que começa. Então nós não vamos aqui repetir, até porque dentro do kardecismo também isso está bem e muito bem explicado. Nós vamos falar agora da mediunidade dos dias atuais, porque mudou muita coisa. Em primeiro lugar, sabemos que todos nós temos o terceiro olho, o chakra do terceiro olho, que tem a glândula pineal como comandante desse chakra, que nada mais é que um cristal que faz a comunicação com os nossos eus superiores, com a nossa mônada e com outras almas também de dimensões superiores à nossa. Na medida que essa frequência do cristal da glândula pineal se eleva, ela vai acessar frequências também elevadas de outras entidades, de outras almas que estão nessas frequências elevadas. Quinta dimensão, sexta dimensão, sétima. Obviamente que da quarta também, porque a quarta
Não precisa de muito esforço para acessar. Por isso que tantos médiuns sempre recebiam espíritos sofredores, espíritos vingativos, obsessores, e alguns espíritos benevolentes que também traziam um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, um pouco de esclarecimento. Mas agora você vê muitas almas encarnadas acessando dimensões muito acima da quinta, da sexta, da sétima, da oitava e da nona dimensão. Por que uns acessam, outros não? É uma questão de frequência. Para acessar uma canalização de quinta dimensão, a consciência que está ainda num corpo, numa alma encarnada, num corpo físico, num mundo ainda de terceira dimensão, porque o nosso mundo ainda não fez a passagem completa, nós estamos na ponte dimensional, mas não estamos totalmente na quinta dimensão. Para acessar uma entidade e canalizar uma mensagem de um ser de quinta dimensão, obviamente a consciência precisa se elevar à frequência da quinta dimensão. Se eu quero acessar um ser, uma frequência, uma mensagem da sétima dimensão, da nona dimensão, eu preciso elevar a minha consciência àquele nível dimensional. Não há nenhuma chance de uma consciência que não sobe receber uma mensagem do mais alto. É óbvio que tem pessoas que dizem que trazem uma mensagem de Sananda, de Arcanjo Miguel, de Mestre Nada, de Maria Madalena, de Mãe Maria, de Kuan Yin, e tantos seres de elevações e dimensões mais elevadas. E é verdade, tem muita gente que traz mesmo, mas tem muitas canalizações que não são verdadeiras. Basta sentir a frequência. Quando você escuta um áudio de uma canalização, quando você lê uma canalização, você sente a frequência. Não precisa ninguém te dizer. Você sente que se é verdadeiro ou se não é verdadeira. Porque a página escrita, o áudio falado, aceita tudo. Não é preciso você pensar muito para escrever um texto, nem para falar alguma coisa. Mas a essência da mensagem, ela tem uma frequência, sim. E é essa essência da mensagem que faz o diferencial. Uma canalização verdadeira e uma manipulada. Ah, porque eu canalizei aqui uma mensagem de Sananda e ele disse que o futuro do Brasil, da humanidade, do Rio Grande do Sul, do Paraná, enfim, de São Paulo, do Rio de Janeiro, é isso, vai acontecer aquilo. Muitas vezes não é verdade. Vamos aqui deixar bem claro. Cada um diz o que quer, cada um escreve o que quer. Mas a verdade, a mensagem. Para começar, nenhuma mensagem vinda da quinta dimensão e acima traz medo, insegurança, temor, preocupações desnecessárias. Pode trazer alguma mensagem de orientação, de esclarecimento e às vezes até ser duro nas suas palavras, nas suas orientações. Porque tem espíritos que são duros, sim. Eu sempre digo, quando baixa o São Luís aqui, o cacete desce, né? Porque ele não é papas na língua, não. Ele é faca na bota, como se diz ali, né? É preciso entender que às vezes, como o Cristo fez quando expulsou os mercadores do templo, ele não foi lá pedir, por favor, vocês poderiam fazer um favorzinho aqui, dá licença, vocês estão aqui atrapalhando, incomodando.
Não, ele chegou e meteu o pé, como se diz, chutou o pau da barraca. É preciso, às vezes, ser duro, sim, mas trazer medo, trazer insegurança, trazer preocupações, desesperança. Olha, eu não tenho tempo para ler e ouvir quase nada ultimamente, mas de vez em quando me cai na mão uma mensagem de alguém, eu dou uma olhadinha, já vejo a essência. Tem fundamento, tem sentido? Ou é mais uma falácia para criar publicidade, visibilidade? Então, assim, uma canalização, para ela ser bem feita hoje, ela precisa, primeiro, que o canalizador tenha sua consciência elevada ao nível do mensageiro. Se é de uma canalização da quinta dimensão, só vai canalizar se aquela consciência naquele momento da canalização estiver no nível da quinta dimensão. Se for acima, sexta, sétima, oitava, nona ou mais, é difícil um ser humano atingir frequência acima da nona dimensão. Mas vamos supor que tenha. É preciso se elevar. Se eleva, vai trazer a mensagem de lá, porque ele vai lá buscar. A consciência vai lá buscar. Ela não precisa do corpo. Ela se desloca instantaneamente. Não é preciso ir lá. Ela vai por frequência. Aquilo que nós chamamos de física quântica. Nós podemos estar aqui, estar lá. As realidades paralelas, não vou falar isso no tema de hoje. A mediunidade nos dias atuais, ela se expandiu muito. E muitas pessoas que não tinham nenhuma noção de mediunidade começam a ter o alargamento do seu chakra do terceiro olho. A frequência da sua glândula pineal começa a se elevar, começa a se alinhar e começa a trazer informações. Sem nenhum esforço. Mas é preciso ter esta mentalidade. A mentalidade do bem servir. Se despir dos interesses próprios. No momento que um canalizador coloca interesses pessoais, não precisa ser acima da canalização, basta misturar. Já criou um problema. Sujou, como se diz, a água da fonte. Então as mensagens estão vindo e todos nós podemos ampliar esse canal agora. Muitos sonhos que as pessoas estão tendo agora são mensagens. Porque o que é o sonho? O sonho é uma metáfora, mas ele traz uma impressão de algo sentido ou vivido. Não é possível que a pessoa veja o sonho como uma realidade habitual, porque ela ainda não está em condições. Mas ela tem uma sensação de ter estado em algum lugar com alguém, ou vivido alguma experiência. Então o que acontece? Ela pode estar acessando linhas de tempo, passado, futuro, paralela, simultânea. Podemos estar acessando qualquer coisa dentro de um sonho, mas ele vem com uma metáfora pouco esclarecida. Às vezes, o sonho ele se transforma numa realidade e até numa premonição, mas é raro. Ele traz uma mensagem bem metafórica, mas eles estão a cada dia mais e mais lúcidos. E as pessoas começam a sentir isso quando estão acordadas. A expansão de consciência, a viagem astral, a projeção astral, nada mais é
que acessar uma linha de tempo. Que ao invés de fazer enquanto está dormindo, faz conscientemente. Ou semiconsciente, mas não dormindo, acordado. Quando um ser humano consegue fazer uma projeção astral, o que ele faz? Ele acessa uma dimensão, uma linha de tempo, que pode ser do seu passado, pode ser do seu futuro, pode ser do passado de outras pessoas, pode ser do futuro de outras pessoas. Pode ser situações que vão acontecer, que já aconteceram. Podem ser projeções que nunca vão se realizar. Como as profecias antigas, por exemplo. O que são as profecias da antigamente? Nada mais eram que projeções astrais de pessoas que tinham mediunidade. Como eu tinha linhas de tempo diferentes, a Terra poderia passar por vários tipos de linhas de tempo. Tudo estava projetado, inclusive aquela do Armagedão. E é interessante que ainda hoje tem muitas pessoas que têm projeção astral, ou têm sonhos, e que vê o Armagedão. Vê a Terra sendo tomada pelas águas, sendo destruída, desmoronando todas as montanhas, as pessoas desencarnando em massa, fogo, vento, furacões, vulcões, terremotos, coisas absurdas. Era a linha do Armagedão. Tem pessoas que ainda hoje conseguem acessar essa linha que foi extinta. Porque naquelas consciências da época, da linha de tempo estar projetada, criou-se uma realidade do futuro, que hoje é uma realidade extinta, porque ela foi extinta. Em 2010, a linha de tempo do Armagedão foi cancelada, porque a vibração, a frequência da humanidade e do planeta Terra modificaram para uma linha de tempo no final da transição planetária, do não-Armagedão. Uma linha de tempo que vai fazer a transferência da velha Terra para a nova Terra de uma forma suave, tranquila, sem grandes catástrofes, sem a destruição, principalmente, da humanidade e do planeta, que poderia acontecer. Então nós vamos ver que nos desdobramentos, conscientes ou subconscientes ou inconscientes, muitas pessoas podem acessar linhas de tempo do passado, linhas de tempo do futuro e linhas de tempo que não existem. Deixaram de existir. Pode acessar linhas de tempo do seu passado pessoal. Pode acessar linhas de tempo do passado de pessoas. Pode acessar linhas de tempo do futuro seu ou de outras pessoas. Aquilo que nós vivemos nas vidas passadas foram linhas de tempo individuais, reais, para aquela pessoa, mas não foram reais para outras pessoas. Veja o quanto esse leque se abre. Então, se eu tenho sensibilidade, eu vejo uma existência daquela pessoa. Numa vida passada você passou por isso. Agora, outra pessoa analisa essa mesma alma que eu analisei e diz, na vida passada você passou por tal situação. Totalmente diferente, porque ele acessou uma outra existência. As possibilidades são tantas que elas criam uma certa confusão e está criando também uma disputa de opiniões, de verdades. O fulano falou isso, outro falou aquilo. Então um contradiz o outro. Eu vi agora essa semana alguns comentários nas minhas publicações. Mas então, se você diz isso, o outro falou aquilo, então quem é que está certo? Eu nem respondo, porque quem que está certo? Quem que está errado? Cada um tem um pedacinho da verdade. Se você se sintoniza com aquilo que eu coloco aqui nas publicações,
Então é porque você entende da forma que eu vejo, na minha ótica, dentro da minha linha de tempo. E que é uma verdade. Já o outro é do foco que ele consegue ver, do ângulo que ele consegue ver. Ele não está vendo a mesma coisa, ele está vendo outra coisa que eu não estou vendo. Então ele também está certo. Claro, ressaltando aqui que aqueles que estão inventando, que tem também, e muito, a desinformação. Mas as possibilidades, elas criam esse leque. E quanto mais você se aprofundar neste conhecimento, mais ele se amplia. Nunca termina. Isso nos remete então a um futuro que nunca acaba. Por isso, a criação não cessa nunca, não cessa jamais. Tudo vai se transformando, como disse Lavoisier. Neste mundo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E assim é o universo, assim é o cosmo infinito. Os mundos, as almas, os reinos, tudo se movimenta, tudo segue. E isso é bom, porque tem alguém que já me disse: ah, mas então não tem graça, não vamos nunca ficar pronto. Eu digo assim: se você é uma alma imortal, se um dia você ficasse pronto e não teria mais nada a fazer, você não ia suportar o tédio. Porque num tempo sem fim, não ter o que fazer seria realmente catastrófico. Então nós vamos aprendendo, e quanto mais aprendemos, mais tem para aprender. E isso é bom. A garantia que nós temos é que, passada essa fase do mundo de provas e expiações, nós não vamos mais ter dor e sofrimento. Vai ser sempre uma vida muito agradável. E nós vamos fazer as buscas do conhecimento com alegria, com amor, com dedicação, com prazer, porque é realmente uma satisfação evoluir quando nós passarmos essa fase da dor e sofrimento que estamos passando, que estamos terminando. As tuas vidas passadas, a tua vida atual, são realidades tuas diferentes. A do outro é diferente. E se nós vamos ver quantos bilhões de pessoas tem no planeta, quantos bilhões de realidades existem, porque eu posso estar convivendo com uma pessoa há 50 anos do meu lado e eu tenho uma percepção da minha vida, da minha existência, da minha linha de tempo atual, e a outra tem outra percepção, porque nós sentimos de uma forma diferente, mesmo vivendo praticamente as mesmas situações. Que dirá aqueles que vivem situações diferentes, de crenças, conhecimentos, realizações, desejos, profissão, relacionamentos, vícios, sabedoria, doenças, defeitos físicos, medos, situação financeira, aceitação, escassez, abundância. Olha, o leque não termina. Como dizer que a linha de tempo é a mesma? E é exatamente esta variedade infinita de possibilidades que nós viemos aqui coletar neste planeta chamado Terra para passar simultaneamente para as nossas versões mais elevadas e automaticamente para a fonte criadora, onde todos os espíritos, todas as mônadas, todas as almas fractais, superalmas, etc., um dia acessam esse conhecimento que nós enviamos. Veja a importância da tua vida, da tua experiência.
não somente nesta existência atual, mas em todas as tuas vidas passadas até aqui, e que foram muitas. Então nós estamos agora acessando essas linhas de tempo e muitas pessoas estão ficando perturbadas porque não estão entendendo. Ah, isso é uma premonição. Olha, até pode ser uma premonição. Mas normalmente é uma linha de tempo, passado ao futuro, presente que pode estar acontecendo com outras pessoas ou também inexistente. Portanto, não vamos levar tudo a ferro e fogo, nem tudo a sério, porque estamos ainda no experimento. A nossa consciência está quase pronta, mas ainda falta alguns detalhezinhos. Esse acabamento que nós podemos fazer agora nos próximos meses e os próximos anos, porque a cada dia nós não somos mais os mesmos, porque agora tudo está acelerado. Aquilo que levava séculos vai demorar apenas meses para fazer o mesmo avanço, na mesma proporção. Se nós fazíamos 50 passos em 3 séculos, agora vamos fazer 50 passos em 3 meses, ou menos. Sem contar que algumas informações já nos disseram no ano passado que nós iríamos viver agora um avanço de 3.000 anos dentro de um ano. É uma comparação. Então veja o salto que nós estamos dando agora. E tem alguém que está perdendo o seu tempo precioso em bobagens. Uma pena. Porque aproveitar agora todos os recursos que nós estamos recebendo é o segredo, talvez mais valioso, que cada um pode saber de si mesmo, através da sua alma e das orientações que hoje chegam para todos. É preciso apenas se permitir. Então, permita-se. Permita-se porque o trem-bala, ele passa velozmente, que quase não dá para ver a paisagem. O tempo é realmente auspicioso. E ele urge. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.